Olá pessoal, tudo bem? Professor Gemac aqui voltando com vocês, como prometido. Hoje eu estou fazendo uma aula muito rápida para vocês sobre planejamento de estudo. Eu vou te dar todas as dicas que você precisa seguir para você ter sucesso nos seus estudos. Se você não sabe por onde começar, se você não sabe o que estudar, você veio para o vídeo certo. Bora juntos se planejar para que essa aprovação chegue para você em 2026. Vamos lá? Já pega papel, já pega caneta para você anotar tudo para que você tenha um bom sucesso. Vamos junto. Ó, já estamos aqui para a gente começar. Então, a primeira coisa que eu quero de vocês, que vocês entendam, que se vocês querem passar, vocês não podem agir aleatoriamente. Não dá. Não dá para você ter sucesso. Pode ser que alguém chegue com você e diga, eu consegui desse jeito. Mas ela levou muita, mas muita sorte. Ela foi 1 em 1 milhão. É muito raro isso acontecer. Então você precisa ter planejamento. Então já adianto para você. Se você não quer ter compromisso com você mesmo, esse não é o lugar para você. Tá? Eu não posso te iludir. Mas o que eu posso te dizer que se você se programar, você sim vai ter sucesso, porque todos aqueles que se programam têm muito sucesso. Outra coisa muito importante que você precisa ter em mente é que você acredita que, apesar de não ser um dado oficial, porque não existe um órgão que faça essa estimativa, mas a métrica que se tem atual é que escutem, 80% dos candidatos que fazem prova de concurso, 80%, são aventureiros. Ou seja, estão sem nenhum preparo, apenas pagam a prova e vão fazer. Eu digo isso que é uma verdade porque eu já fiz muitas provas. E a grande maioria delas no passado, eu nunca estudei. Nunca estudei absolutamente nada. Eu ia lá e fazia a prova e nunca dava certo. E quando eu resolvi estudar de verdade, foi quando eu consegui a minha aprovação. Então, você que já está começando a estudar antes que o edital saia, você já está 2 passos à frente. Então, se a gente for pensar que 80% de pessoas que fazem prova não estudam, a gente está falando que mais ou menos que 10%, há uma outra estimativa, que mais ou menos 10% desses 20% que faltam, 10% que estão realmente preparados. Né? Ou seja, a cada 1000 candidatos, veja bem, você vai estar concorrendo mais ou menos com 80 a 100 candidatos apenas. Você pode achar que isso é muito, mas o que você acha melhor? Concorrer com 80 ou concorrer com 1000 pessoas? Com certeza com 80. Né? Então eu vou te dar hoje algumas dicas importantíssimas para te estar com um passo à frente, tá? Voltando aqui, você que ainda não me conhece, que caiu de paraquedas nesse vídeo, eu sou o professor Gemac, eu sou enfermeiro de formação, eu tenho várias pós-graduações, eu sou também tecnólogo em radiologia, eu sou técnico de enfermagem com muito orgulho, eu sou concursado estadual do Hospital Oncológico Filho em Belém do Pará. E eu quero te ajudar nessa trajetória de preparação. Quanto você vai pagar por isso? Nada. Nada. Eu só quero que você siga esse canal e que você curta e comente. É esse o pagamento que eu quero. Não demais, bora se preparar junto, porque o concurso do Hospital de Clínica Gaspar Viana está chegando aí e a gente vai passar junto nessa bagaça. Bora junto lá? Então vamos lá. Olha aqui. Baixa aí a minha tela. Vamos lá. Tá aqui a nossa tela de planejamento de estudos, tá? Vamos detalhar aqui. Eu vou dar para vocês hoje o que eu chamei de os 10 passos para a sua aprovação, tá? E o último é uma dica bônus muito importante, ok? Então vamos lá para os nossos 10 passos para a sua aprovação. A primeira coisa que você precisa, se você quer ser aprovado, é reservar. Não tem jeito, gente. Reservar tempo para estudar. E eu vou te dar uma métrica aqui, mais ou menos,
o que é apropriado para você conseguir uma aprovação. É uma média entre 2 horas a 4 horas. Professor, eu não consigo porque eu tenho filho, porque eu trabalho, porque não sei o quê. Tu vai sempre ter seu filho, você sempre vai ter o seu trabalho, você sempre vai ter 1.500 motivos para não se preparar. Dê seu jeito, dê seus pulos, você é brasileiro. E encontre tempo. Mas você precisa se programar para isso, tá? Você tem que ficar nesse momento off. Ok? Fique off. Desliga o WhatsApp, desligue redes sociais. E você vai tirar aquele momento para estudar, tá? No mínimo 2 horas. O ideal, 4 horas. Ok? Tire esse tempo do seu dia. É por dia. Tire esse tempo do seu dia. A gente passa mais do que isso em rede social. É só você pegar o seu celular e olhar lá a estimativa de tempo que você gasta por aplicativo. Você vai ver que no WhatsApp você gasta mais do que a metade do seu dia no WhatsApp, no Instagram, certo? Ou assistindo séries ou alguma outra coisa. E por que não usar esse tempo para o seu futuro? Tá? Então, a sua primeira dica de hoje é... Primeira dica, reserve tempo. Reserve tempo para você estudar. Sem reservar tempo para estudar, não adianta. Você vai estar perdendo tempo, literalmente. Segunda dica para a sua aprovação. Organize por temas, tá? Se organize por temas. Nada de estudar aleatório. Nada de estudar aleatório, tá? Não se estuda aleatório para quem quer passar. Para quem quer passar em concurso público, você precisa ter organização. E é para isso que eu estou aqui. Eu vou organizar os temas para você estudar. Tranquilo até aí? Terceiro, estude o perfil da banca. Certo? Preste atenção, existem inúmeras bancas que elaboram provas no Brasil. Inúmeras. Cada uma tem um perfil. Tem uma forma de elaborar questões. Você sabia disso? E eu te faço uma pergunta. Você sabe qual é a banca que vai elaborar o concurso do Hospital de Clínicas Gaspar Viana? A gente perguntando para mim, há pessoas que perguntam para mim, será mesmo que vai ter esse concurso? Eu acho que não vai ter, não. Gente, a banca já está definida. A mesa diretora organizadora já está definida, já saiu no Diário Oficial. E sabe qual é a nossa banca? Se você não sabe, eu vou escrever aqui na tela para você. Ó. A nossa banca do concurso Gaspar Viana é a Consuplan. Exatamente. Você pode entrar lá no site da Consuplan e você vai ver que vai aparecer lá, entre os concursos estimados, vai aparecer lá Hospital de Clínicas Gaspar Viana. Então, você precisa estudar o perfil da banca. Professor, não sei como que faz isso. Eu já estudei o perfil da banca para você, e as atividades e os simulados que a gente vai fazer junto vai ser baseado no perfil da banca. Tranquilo até aí? Quarta grande dica. Escolha o melhor horário. Por que eu resolvi colocar isso? Porque o que é melhor para mim pode não ser melhor para você. Eu vou lhe falar uma coisa sobre mim. Eu prefiro estudar de manhã. Após eu acordar, tomar o meu café, a mente está fresca. Eu amo estudar de manhã. Os outros horários eu até consigo, mas eu não produzo tanto. Já eu conheço pessoas que preferem estudar à noite. E eu conheço outros que preferem estudar de madrugada. Então não importa. Quando o assunto é horário para estudar, não importa. O importa é que você estude. O que é melhor para você, o que é mais apropriado para a sua realidade. Então, escolha o melhor horário. Essa é a minha quarta dica. Quinta dica. Faça anotações, para revisar depois. Você precisa ter um PDF para acompanhar as aulas, tá? E você precisa fazer suas anotações pessoais. Por quê? Porque quando estiver aproximando a prova, você vai pegar o seu rascunho,
você vai reler tudo. E quando você encontrar aquela anotação que você fez, você vai lembrar, porque a sua memória vai trazer à tona aquilo que você já estudou. Certo? Agora, se você só assiste, se você não escreve nada, a chance de você esquecer é muito maior do que se você anotar e depois encontrar lá a sua anotação, porque a chance de você lembrar é muito maior. Então, crie o hábito de assistir a aula e fazer anotações, do jeito que eu faço as minhas anotações pessoais, mas cada um tem uma forma apropriada, certo? Nossa sexta dica, essa é muito importante, estude com material atualizado, mais especificamente no ano que nós estamos, 2026. Gente, o assunto de saúde, ele vive alterando. A temática da saúde, ela vive alterando. Para quem já assistiu a nossa aula da vacina do HPV-4, você é um grande exemplo sobre isso. Eu também dou curso para a turma de técnico de enfermagem, e há 2 anos atrás eu peguei essa disciplina, e quando eu dei essa disciplina, a vacina do HPV-4 ainda era em idades diferenciadas. As meninas começavam com 9 anos e os meninos começavam com 11 anos. E hoje não é mais assim. A gente já aprendeu na nossa aula, a nossa primeira aula que foi publicada aqui nesse canal, nós aprendemos que tanto meninos e meninas começam na mesma idade, que é a idade padrão de 9 a 14 anos para o HPV-4, certo? E agora, antigamente eram 2 doses, agora é uma única dose para essa faixa etária. A gente aprendeu que já tem dose para adulto também, dose até para criança, em casos especiais. Mas se você quiser saber tudo isso, assista o nosso vídeo sobre atualização do HPV-4, que vale muito a pena. É 28 minutos só, é rápido e você vai ficar atualizado sobre essa vacina. Tranquilo até aí? Então, muito cuidado, gente. Muito cuidado quando for estudar. Eu sei que hoje há muitos cursos preparatórios, eu não vou citar nome porque nenhum deles me paga aqui, né? Mas existem muitos cursos preparatórios. Se você tem grana para isso, invista. Vale a pena, com certeza. Mas se você não tem dinheiro para investir nisso e quer estudar de graça comigo, venha estudar comigo. Ou quer estudar de graça pela internet, faça isso. É possível também, sim, estudar de graça. Mas você precisa estudar com material atualizado. Muito cuidado para quem estiver ensinando, para procurar saber se ele não está ensinando com a atualização do ano anterior. Entendeu? Todos os anos nós passamos por atualizações. O grande escritor Potter da enfermagem já tem uma atualização que foi bem recente agora do seu livro, que é um grande guia para a enfermagem. E trouxe algumas mudanças de protocolo significativas para questões de concurso público que a gente precisa estar bastante atualizado. Então, quando você pensar em estudar, não estude aleatoriamente, tá? Estude com material atualizado. A nossa 7ª dica aqui é: faça exercícios com provas anteriores. Isso é muito, mas muito importante. Você não tem que apenas estudar, principalmente você que está começando antecipado. Você precisa treinar aquilo que você estudou através de exercícios, tá? De exercícios da banca organizadora. Isso vai ser um preparatório à parte que eu vou fazer, que é um preparatório só sobre correção de exercícios e provas comentadas. Eu vou fazer isso à parte para um grupo privado, mas crie esse hábito também, tá? É muito fácil de conseguir provas anteriores da banca, tá? Você pode fazer também de outras bancas para treinar, porém, procure a banca Consulplan, porque é ela que vai elaborar a nossa prova, e com certeza ela não vai fazer a mesma questão, mas você já vai se habituar com o perfil do comando de questão. Tranquilo até aí? Nossa 8ª dica, nós já estamos acabando, tá? Compense o dia de estudo quando não conseguir cumprir a meta diária. Isso é importante, tá? Qual é a nossa meta diária? Entre 2 a 4 horas. Essa seria a nossa meta. Então, digamos que hoje é terça-feira, você não conseguiu estudar, teve imprevisto, o menino adoeceu, foi sobrecarregado no trabalho.
Mas quando for amanhã, quarta-feira, lave o rosto, coragem, compense, tá? Compense. Se você tem costume de estudar 2 horas, faça 4. Se você tem costume de estudar 4, dobre esse horário. Ah, mas não vai dar 8 horas. Então faça 6 e no outro dia faça 6 de novo. Aí você compensa aquele dia que faltou, tá? Mas não deixe passar um dia sequer sem você estudar, porque você vai criar o hábito de estar estudando tanto que você já vai começar a sentir falta. Nossa 9ª dica. Inicie seus estudos antes do edital sair. É o que a gente está fazendo. Não espere o edital sair para você começar a estudar. Você tem que estudar agora, porque fazendo isso você está 2 passos à frente da sua concorrência. Tá? Lembre que 80% são aventureiros. Você está lutando só com 20%, com cerca de 100 pessoas. Então, se você começa a estudar antes dela, você ainda está mais na frente. Ok? Nossa 10ª dica é estude por tema com meta semanal, que é a forma que a gente vai estudar aqui no canal, tá? Ou seja, a meta da semana, eu vou dar um exemplo, é vacina, imunização. Digamos que é a meta da semana. Então, durante toda a semana você vai estudar tudo sobre vacina, e no final da semana eu vou lançar um vídeo fazendo um resumão sobre aquele tema para você relembrar, para você estudar e para você sintetizar tudo que você estudou. Então eu vou lançar um vídeo por semana sobre um tema específico. Tranquilo até aí? Beleza. E a nossa última dica, que é uma dica bônus, que eu falei que eram os 10 passos da aprovação, mas eu vou dar uma dica bônus aqui para vocês, que é: sacrifique momentos de lazer para estudar. Exatamente. Sacrifique. Sem sacrifício, mais difícil ficará a sua aprovação. Toda vez que eu deixava de ir para um ambiente de diversão, ou para fazer algo, ou para ficar de boa, toda vez que eu abria a mão disso para estudar, geralmente vinha na minha mente: caramba, meu concorrente uma hora dessa tá na piscina, meu concorrente uma hora dessa tá tomando uma, meu concorrente nessa hora tá assistindo uma série e eu tô aqui estudando. Beleza, isso é sinal que eu vou chegar na frente dele. E eu cheguei lá, certo? Então, sacrifique momento de lazer se você quer ser aprovado. Tranquilo até aí? Beleza, então vamos lá. Olha lá. Quem está gostando da aula, dá um likezinho, comente e com certeza a gente vai chegar junto dessa aprovação. Mais algumas orientações aqui para a gente encerrar o nosso vídeo. Orientações que eu dou ainda para você. Além de tudo isso que eu falei, qual é a minha dica a mais que eu dou para vocês? Estude principalmente português, informática, legislação do SUS, tá? E temas específicos de enfermagem. Por quê? Porque a gente não sabe se a banca vai incluir raciocínio lógico ou matemática, não sabe se ela vai incluir redação, porque nem toda banca tem costume de incluir esses outros temas. Porém, esses 4 aqui que eu estou te falando, eles com certeza estarão, que é português ou gramática, informática, legislação do SUS e específico. Quando o edital sair, a gente vai ter ou acréscimos ou nenhum acréscimo. Se vier acréscimo, você vai adicionar no seu estudo. Se não vier acréscimo, você já está com o cronograma resolvido. Tranquilo até aí? E olha só, o que é importante quando o que eu faço e o que eu indico a você? Eu procuro estudar sobre peso na banca, tá? Então, o peso aqui maior é o específico, ele vale mais na correção. Geralmente é específico, português, depois vem legislação, informática ou matemática se tiver. Mas sempre o específico ele tem peso maior. Então eu geralmente procuro dar mais ênfase ao que tem peso maior. Claro que eu tenho que estudar tudo, porque eu não posso zerar nenhuma. Mas eu dou maior ênfase àquilo que tem peso maior. Então,
Se a gente está começando antes, o bora começar pelo específico, que é o maior peso. O bora tá com ele na ponta da língua. E depois a gente estuda os demais. Tá certo? Então aqui comigo, o que eu vou preparar para todos vocês que vão querer ficar recebendo essas orientações comigo, estudando comigo para a preparação desse concurso. O que você vai aprender aqui comigo? Eu vou dar uma aula completa de imunização. A que eu dei foi apenas atualização. Eu vou terminar, vou daqui para o final de semana, eu vou preparar a outra atualização completa de todas. Mas eu vou fazer uma aula específica, completíssima sobre imunização, tá? Sobre o programa do PNI no Brasil. Então, a gente vai ter uma aula sobre isso, ok? Nós vamos ter uma aula sobre urgência e emergência, vamos falar sobre suporte básico de vida e avançado, e o protocolo de PCR, tá? Nós vamos ter uma aula sobre farmacologia básica e cálculo de medicação. É muito importante isso, porque a Consulplan adora fazer questões sobre cálculo de medicação, certo? Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso também. Vamos estudar sobre semiotécnica, sinais vitais, sondagens, curativos e coleta de material para exame no geral, tá? Lembrando que tudo que eu vou ensinar aqui serve tanto para técnico de enfermagem como para enfermeiro. O assunto é o mesmo, ok? A banca ela só elabora de forma diferente o assunto. Geralmente para enfermeiro é um conteúdo mais denso, tá? Uma questão mais bem trabalhada, ok? Porém, o assunto é o mesmo. Então, se você é enfermeiro, se você é técnico, você está estudando corretamente, certo? O outro assunto que a gente vai falar também é sobre segurança do paciente. O assunto importantíssimo sobre as metas internacionais, higienização das mãos. Vamos falar um pouco sobre código de ética, tá? Dos profissionais de enfermagem, os processos da SAI, muito importante para enfermeiro, ok? Vamos falar também sobre a lei do exercício profissional, que é importantíssima, e o decreto também. Vamos falar sobre doenças transmissíveis e as doenças não transmissíveis, conhecidas como doenças crônicas. Vamos falar sobre a Lei 8.080, muito cobrado em provas de concurso público, ok? E também sobre precauções de isolamento, ok? Então esse daqui é o que a gente vai aprender junto. Claro que o conteúdo ele é bem maior do que isso, mas eu não vou conseguir aprontar todas as aulas para vocês, mas eu vou lhe dar um cronograma completo. O que eu não vou poder fazer é preparar todas as aulas ainda. Mas essas daqui, com certeza, a gente vai aprender junto. Tranquilo até aí? Olha aqui. Esse daqui é só um exemplo do meu cronograma. Se você quiser esse cronograma, eu só vou enviar para quem escrever aqui nos comentários desse vídeo e dizer eu quero, professor. E você tem que curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal. Eu vou olhar todos que escreverem eu quero. Se você não tiver inscrito no canal, você não vai receber inbox esse link, tá? Mas se você se inscrever no canal, curtir e comentar, eu vou mandar para você. Aí o que você vai fazer? Digamos que você estudou hoje imunização. Aí você vai escrever lá de canetinha a data que você estudou, a data que você fez a atividade. Dá um exemplo, eu fiz amanhã. Tá? E quando eu revisei, digamos que eu revisei próximo da prova, digamos que a prova foi em setembro, tomara, lá na frente, digamos que foi em setembro, então beleza, dia 9/9 eu fiz a revisão, certo? Então eu vou mandar esse cronograma para você, eu estou terminando ele, assim que eu terminar, eu vou mandar para todos aqueles que escreverem nos comentários eu quero e se inscreverem nesse canal. Abraço, professor Gemac, não deixe de dar seu like, não deixe de compartilhar também esse vídeo e vamos junto à nossa aprovação. Fica com Deus!